Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um vídeo de estudo da carta aos Efésios. Nós estamos agora estudando o capítulo 4, versículos de 1 a 6. Te recordo que esse vídeo faz parte de toda uma playlist que tem aqui no canal, onde nós estamos estudando toda a carta aos Efésios. Dá uma conferida nos vídeos que já foram lançados e nos próximos que vão vir através desse aqui, tá bom? O texto diz o seguinte: Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só esperança da vocação a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Amados irmãos e irmãs, o capítulo 4, ele inicia uma nova etapa diante da carta aos Efésios. Antes do capítulo 4, é como se nós estivéssemos vendo toda uma exposição doutrinária e teológica. Agora, o foco é toda uma exortação moral, ou seja, nós agora vamos adentrar em realidades práticas na vida cotidiana. Esse início do capítulo 4 também contém aquilo que é a parte central da carta aos Efésios, que é falar sobre o tema da unidade dentro da igreja. Como nós podemos ver, o versículo 1 já começa dizendo que de fato é uma exortação. Já vimos nos vídeos anteriores que talvez não foi Paulo que escreveu essa carta. Porém, automaticamente, quem escreveu quis utilizar-se de uma realidade muito clara na história de todos aqueles que eram seguidores de Paulo. Paulo, de fato, foi preso por anunciar o evangelho. Por esse motivo, acaba sendo colocado aqui, prisioneiro no Senhor. O objetivo do capítulo 4 é lembrar o povo de qual é a sua vocação, ou seja, para que Deus nos colocou no mundo? Para que nós somos chamados? E aí é interessante que é muito mais do que recordar da vocação, aqui fala a andar de modo digno da vocação, ou seja, é preciso não apenas estar consciente do meu chamado, como eu preciso caminhar, viver de acordo com a minha vocação. E como é que eu posso viver de acordo com a minha vocação? O versículo 2 nos dá as chaves. Primeiro, ter humildade. Em que consiste então a humildade, né? A humildade, ela é reconhecer que nós não somos salvos por merecimento próprio, mas nós somos salvos pela graça de Deus. Então eu começo a parar de me colocar como centro dessa realidade e coloco Deus como centro. Em segundo lugar, aparece a palavra mansidão. A mansidão seria algo como a não violência, a não arrogância, o autocontrole. Vamos pensar um pouquinho. Diante da caminhada da igreja, é preciso ter muito autocontrole. Porque do contrário, amados irmãos e irmãs, a gente vai se perdendo, né? Porque tem hora que dá vontade da gente poder voar no pescoço do outro, dá vontade da gente poder dizer coisas que não devem. Muitas e muitas vezes, pela nossa raiva, pelo estresse, por todas essas realidades, podemos falar coisas que firam o outro, que matem a outra pessoa dentro do seio da comunidade, dentro do seio da igreja. Então nós somos chamados a termos um autocontrole, a controlarmos a nossa arrogância. A terceira palavra que aparece na minha tradução é com longanimidade, que poderia ser traduzida como paciência. O problema é que muita gente enxerga a paciência como uma atitude passiva, não fazer nada. Mas o foco da paciência aqui é literalmente aguentar as provações, resistir de modo firme. Então eu preciso, em primeiro lugar, reconhecer que a graça não é minha. Em segundo lugar, não ser arrogante. E em terceiro lugar, aguentar as provações. Isso gera unidade. Mas ainda continuando o contexto, é preciso suportar uns aos outros. Muita gente acha que suportar significa aguentar, tolerar. Mas, na verdade, o texto quer dizer ser suporte. Ser suporte no amor, não é? Ajudar o outro, sustentar o outro. O texto quer exatamente dizer essa realidade. E aí o que acontece? Tudo isso procurando então conservar a unidade do Espírito. O texto coloca justamente isso para dizer o seguinte: a unidade da igreja não vem de esforço nosso, mas antes de tudo a unidade vem do Espírito Santo de Deus. É preciso colocar isso na nossa cabeça. A unidade vem do Espírito Santo. Depois do versículo 4 até o versículo 6 aparecem 7 razões pelas quais nós somos um. Porque talvez a gente colocasse na cabeça, mas por que a gente é um, né?
Então vem aí as justificativas. Justificativa número 1, há um só corpo. Justificativa número 2, há um só Espírito. Justificativa número 3, uma só esperança. Justificativa número 4, há um só Senhor. 5, uma só fé. 6, um só batismo. E 7, há um só Deus. Então nós temos 7 uns que justificam essa unidade. Além disso também é interessante quando aparece para a gente a ideia de corpo, mas aqui não nos fala sobre membros. É porque para dizer o seguinte, que a unidade da igreja ela vem antes mesmo dos membros que estão ali. A igreja é una pela sua constituição, pelo seu chamado inicial, muito além da realidade dos membros que estão ali presentes. E é interessante também perceber que é nos colocado, que é um só Senhor, um só Espírito, um só Deus, para dizer que a unidade da igreja ela provém do fundamento da unidade. É interessante quando nós, por exemplo, vamos estudar a disciplina de Trindade, nós vamos entender as implicações do dogma trinitário. Então, pelo fato de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, nós também vamos entendendo que a igreja, por esse mesmo motivo, porque é fruto da Trindade, também é chamada a ser um. Então, que fica essa lição para nós aí como reflexão. Nós podemos pensar um pouco. Primeiro, eu tenho buscado ser suporte para a vida do outro? Ou eu tenho tentado ser talvez pedra de tropeço? Tem muita gente que ama atrapalhar a vida do outro. Segunda coisa, será que nós temos cultivado esses 3 elementos, humildade, mansidão e longanimidade? Eu tenho buscado então compreender que não é graças a mim que a salvação acontece. Eu tenho buscado ter autocontrole no serviço da igreja. Eu tenho buscado aguentar as provações. E como é que está o nosso cultivar a unidade da igreja? Muitas e muitas vezes nós não estamos cultivando. E aí eu finalizo voltando lá para o primeiro versículo. No primeiro versículo mostrava de modo muito claro, que é preciso andar de acordo com a nossa vocação. Será que a gente tem buscado andar, viver, agir de acordo com o meu chamado? Ou será que no final das contas o meu agir ele é completamente diferente da vocação a qual Deus fez a mim? Que nós possamos refletir sobre isso hoje. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos sobre a carta aos Efésios. Até mais.